ferramentas de inteligência artificial eu devo usar na minha empresa? Esta é uma pergunta muito frequente colocada por vários empresários, porque todos os dias nós somos bombardeados por várias ferramentas novas, várias publicitações e até conteúdos em que uns defendem a utilização de uma, outros defendem a utilização de outra, ou seja, muita confusão em torno de uma imensidão de ferramentas que não param de crescer, e esta disputa do quem é o melhor, portanto, que faz parte de uma concorrência normal. Mas a verdade é que sim, é importante conhecer as ferramentas, sim, é importante também saber selecionar as ferramentas, mas a pergunta mais importante que as empresas deverão estar a colocar neste momento é, para além do que saber as ferramentas, é o que é que o seu negócio precisa de mudar para funcionar melhor neste novo contexto em que acho que toda a gente já percebeu que já nunca mais voltaremos para trás. A inteligência artificial vai passar a fazer parte do dia-a-dia das pessoas e das empresas, aliás, como aconteceu com a própria internet. Portanto, é um movimento realmente estrutural que está a instalar-se de forma muito acelerada, e há empresas que até ainda nem estão a introduzir a utilização da inteligência artificial, mas mais tarde ou mais cedo vão começar também a utilizar estas ferramentas. Mas a pergunta impactante é: o que é que no seu negócio tem que realmente mudar para que ele funcione melhor neste novo contexto e não seja só mais uma ferramenta para melhorar ali alguns processos, mas que verdadeiramente não acrescenta valor à empresa? E você poderá estar neste momento a questionar: está bem, mas isto é para realidades empresariais maiores. A verdade é que não, isto adapta-se e deve ser equacionado por todas as dimensões empresariais. Em particular, eu chamaria a atenção para as micro e pequenas empresas, desde empresas familiares, empresas de consultoria e de prestação de serviços, como é o meu caso, empresas de pequenas indústrias, não é, que ainda não têm já automatização, não é bem automatização, têm máquinas, etc., mas não têm ainda uma automatização muito presente, porque todas as empresas vão ser impactadas. Aquelas que primeiramente correm atrás de se adaptar são empresas com alguma dimensão, como nós temos alguns clientes que até estão a recorrer aos fundos europeus para implementar, portanto, inteligência artificial, automatização, e já estão a fazê-lo há bastante tempo, ok? E estas micro empresas e comércios locais e comércios mais pequenos e estruturas mais pequenas vão, de certa forma, ficam mais reféns da tal pergunta de que ferramentas eu devo usar, qual é a melhor, o que é que eu devo usar, o que é que eu devo aprender, e não param para pensar o que é que tem que mudar no seu modelo de negócio, no seu negócio em si, na organização do seu negócio, e sim mesmo no próprio modelo de negócio. Portanto, a grande questão é se a sua empresa está preparada para tirar valor da inteligência artificial, ou vai apenas ficar como utilizadora, consumidora de ferramentas, e gradualmente a inteligência artificial começará a substituir uma série de tarefas e talvez a sua empresa possa não conseguir acompanhar essa mudança porque não se organizou, certo? E é sobre isto que nós vamos falar hoje aqui no episódio do Pode Competir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir. Meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 16 anos e eu ajudo empresários a criarem projetos, a delinearem as suas estratégias, a colocar as suas ideias, portanto, em planos, e muitos desses projetos com apoios de fundos europeus. E hoje eu trago novamente esta temática da inteligência artificial porque é impossível para quem trabalha com negócios e com estratégia e com definição de projetos não falar tanto desta realidade que está hoje
já muito a começar a ficar enraizada e que todas as empresas estão, de certa forma, a tentar ajustar-se para não perderem o comboio da inovação. Portanto, muitas vezes é esta desculpem, a motivação. Mas verdadeiramente, porque é que eu trago novamente este tema da inteligência artificial? Primeiramente porque, pela relevância do tema, como já disse, mas li recentemente um conteúdo sobre as tendências estratégicas, tanto da inteligência artificial para 2026, conteúdo esse baseado numa análise da Gartner, que elenca um conjunto de movimentos e de tendências que muitas empresas estão desatentas, ou não sabem que movimentos são esses, ou não sabem como se organizar para este novo contexto que, na maior parte dos casos, é muito novo. É quase como quando surgiu a internet. Houve empresas que rapidamente começaram a adaptar os seus modelos de negócio, houve depois as que surgiram primeiro com os comércios eletrónicos e ainda hoje muitas empresas ainda não estão a tirar o verdadeiro potencial, por exemplo, de um comércio eletrónico. E isto com a inteligência artificial vai ser um movimento um pouco similar. E, portanto, vai haver aqueles que vão aproveitar o comboio da inovação, vão destacar-se no mercado e aqui o Pode Competir busca, de certa forma, aumentar a consciência de alguns empresários que não têm acesso à consultoria, não têm acesso a tantas análises mais aprofundadas, a uma consultoria especializada, e é uma forma de alertar e de o ajudar a assumir um perfil de estrategista para não se deixar ficar para trás ou para acompanhar este comboio da inovação que pode definir mais valor para as empresas, mas também pode definir o seu fim. Portanto, está-se a falar sem dúvida, portanto, de movimentos que podem ter estes impactos muito diferenciados, quase antagónicos. Ou seja, vai haver muitas empresas a tirar o melhor da inteligência artificial e pode haver muitas que vão acabar por definhar porque não se adaptaram e não olharam para a inteligência artificial como uma oportunidade, ok? E, portanto, acabam por ser vencidas e dominadas. Eu não digo pela inteligência artificial em si, mas pelas empresas que utilizam a inteligência artificial, ok? E há uma ideia nesse estudo que é muito clara, que o estudo enfatiza bastante, que é nenhuma capacidade isolada, ou seja, a tal utilização, eu utilizo o ChatGPT, eu utilizo o Gemini, eu utilizo o Claude, eu utilizo o Agen, ou utilizo, há tantas ferramentas, ou seja, o que é que o estudo alerta? Não é nenhuma capacidade isolada que vai fazer a diferença, ou que vai efetivamente impactar no valor que as empresas podem extrair da inteligência artificial. No início, lá está, nesta fase de transição, em que se calhar você poderá já estar a utilizar, se calhar você já poderá ter automatizado alguns processos, por exemplo, as respostas aos clientes, algumas tarefas muito repetitivas que a inteligência artificial já pode estar a ajudá-lo a fazer, pode estar já a ajudá-lo a produzir alguns relatórios, a produzir algum conteúdo publicitário e, portanto, tudo isso é válido e numa fase de início, de transição, de que se começa a utilizar e a conhecer estas novas ferramentas e esta nova dinâmica, vai haver um momento em que há empresas que não estão a utilizar, as que começam a utilizar, há ali alguns ganhos em termos de produtividade, isso acelera a execução, acelera tarefas, portanto, tudo isso é verdade, mas num contexto de médio e longo prazo, e atenção que aqui o longo prazo
Há quem fale em 2 anos, há quem fale em 5, há quem fale em 10. Portanto, eu gosto de acreditar que a sociedade talvez não se a sociedade e as empresas não se adaptem tão rápido, não vai mudar tudo em 2 anos, mas sem dúvida que em 2 anos muitas empresas se calhar vão aparecer, como aliás já está a acontecer, com modelos de negócio muito disruptivos, ok? Mas esta adaptação a médio e longo prazo, mas com alguma cautela, porque o movimento é acelerado, as empresas têm que estar realmente atentas no presente a esta realidade. Não vai ser essa utilização isolada que vai marcar a diferença do ponto de vista da competitividade e da própria luta concorrencial. Porque hoje pode haver algumas empresas que ainda não estejam muito despertas, mas de hoje para amanhã os próprios softwares que as empresas utilizam, os softwares de faturação, os softwares de gestão de clientes, etc., os vários softwares que elas já utilizam no seu dia-a-dia, que hoje alguns podem ainda não ter inteligência artificial, mas gradualmente todos vão começar a ter. E, portanto, vai haver uma entrada quase que natural da inteligência artificial na empresa, ok? E porquê que o estudo salienta tanto esta ideia? Porque se você neste momento não começar a pensar no seu negócio e nas tais fragilidades ou pontos que você tem que organizar dentro do seu negócio para depois extrair o maior potencial da inteligência artificial, você começará a ficar para trás, porque não vale a pena inserir inteligência artificial numa organização. Não vale a pena, já disse as pequenas diferenças, mas o estudo salienta que se a empresa não estiver organizada para acolher o melhor da inteligência artificial, ela não extrairá o verdadeiro valor, portanto, deste potencial tecnológico, ok? E o estudo feito, digamos, esta alerta importante, ele fala em 3 grandes movimentos, que é isso que eu hoje vou aqui partilhar consigo, para, de certa forma, o ajudar a ter a tal visão crítica, o tal posicionamento enquanto pensador estratégico do seu negócio e do que é que você pode fazer, começar já a fazer para organizar a sua estrutura, para depois colher o melhor que a inteligência artificial lhe pode trazer. E estes 3 movimentos resumem-se, para, não importa aqui estar a falar, dar uma aula muito técnica, falar de cada um dos eixos, eu traduzi, portanto, esses grandes movimentos em 3 grandes perguntas que as empresas têm que responder. A primeira delas é o que é que você precisa de construir. A segunda é o que é que precisa de ligar, portanto, de interligar dentro da empresa. E o que precisa de proteger. Portanto, estes 3 eixos são eixos fundamentais que você tem que passar a incorporar na sua empresa para depois, então, acolher de forma segura, escalável e que realmente traz valor à empresa. Ok? Introduzir a inteligência artificial, naturalmente. E muitas vezes, o que é que está a acontecer nas empresas? Antes de passarmos a, digamos, para cada uma destas perguntas, desconstruir um bocadinho e passar-lhe orientações concretas para você aplicar aí na sua empresa. O que é que está hoje a acontecer em muitas empresas? No início, já falei um pouco, ou seja, as empresas começam a usar a inteligência artificial com utilização de algumas ferramentas, certo? Portanto, conforme salientei no início, e há um colaborador que utiliza o ChatGPT porque é a ferramenta mais útil para o seu trabalho, que é produzir relatórios de gestão, relatórios até relacionados com alguma análise que tenha feito e tem que produzir um relatório para apresentar à empresa. Portanto, ou seja, entre outras coisas, e faz ali algumas perguntas para o ajudar, pede-lhe algumas tarefas, porque o ChatGPT tem muito potencial também na automatização de várias tarefas.
Depois há outra pessoa que trabalha com o design e utiliza outras ferramentas para criar imagens, para criar vídeo, para criar aquelas brochuras comerciais, para criar tudo que seja, portanto, material publicitário, de promoção e de apresentação da empresa. Depois, o setor produtivo começa a testar algumas automatizações dentro das máquinas, ou seja, esta máquina faz esta tarefa automaticamente que antes era feita por uma pessoa de forma manual. Ou eu consigo gerar a partir deste, coloco só os inputs e a máquina começa a trabalhar sozinha. Portanto, começam desta forma dispersa a introduzir alguma automatização no seu setor produtivo. Depois a própria área comercial também cria chatbot ou cria um agente que responde automaticamente ou que faz uma filtragem dos e-mails. E isto parece progresso, modernização, e é numa fase inicial, ok? Mas muito rapidamente várias empresas já estão a fazer isto. Até porque acontece também aqui, muito comum, estas ferramentas estarem a ser utilizadas de forma muitas vezes insegura. O colaborador recorre à tecnologia em perfis pessoais, muitas vezes em perfis gratuitos, ou seja, em que a própria ferramenta não garante que a confidencialidade dos dados, depois a própria dispersão, porque quando a utilização é a título pessoal, mais ninguém consegue aceder ao que está a ser lá produzido. Enfim, já percebeu que, dizendo-lhe isto, que é muito comum, provavelmente será o seu caso, e não há qualquer articulação e qualquer organização entre os vários departamentos para que todos criem realmente valor em toda a cadeia de trabalho dentro da sua empresa, seja ela qual for. Ok? Seja ela qual for, seja qual for a sua estrutura de trabalho, desde que capta um cliente até que lhe entrega, portanto, o produto ou serviço. E isto, no início, gera mais rapidez, mais uma sensação, um certo entusiasmo de que eu agora consigo fazer muito mais numa hora, portanto estou muito mais produtiva, até alivia a carga sobre os trabalhadores. E muito bem, e o que é que acontece tipicamente quando estes movimentos ocorrem? Há uma sensação de conforto, ou seja, eu estou a fazer certo, eu estou a acompanhar as tendências, eu estou a saber utilizar a inteligência artificial a meu favor, e esta sensação coloca as empresas, e em particular quem lá colabora, não é? Quem colabora com essa empresa, que coloca aquele conforto de não, eu estou a acompanhar o comboio da inovação. Mas, e é aqui que muitas empresas estão a descurar este potencial e outras não estão. E, portanto, daí o tal cuidado com a verdadeira competitividade. É que o problema que a inteligência artificial é absolutamente extraordinária a resolver é em acabar ou acelerar, por exemplo, tratamento de informação. Acelerar o processo de tomada de decisão com base em dados, com base em análises, com base até em análise de mercado. Só que a informação continua dispersa, porque estas ferramentas estão a ser utilizadas de forma absolutamente aleatória, não há processos perfeitamente definidos que possam definir o tal ciclo de trabalho que permita fazer com que a inteligência artificial esteja toda articulada e que todos tenham acesso ao mesmo nível de informação, ou pelo menos podem não ter todos acesso ao mesmo nível de informação, que é o que acontece. Nós temos clientes nossos que é evidente que há algum nível de informação que nem todas as pessoas têm acesso, não é? Porque são informações mais estratégicas. Mas a verdade é que um colaborador que está nas máquinas
nem acede a essa informação porque não tem acesso sequer ao software. Portanto, ele está, mas a máquina está interligada. E eu no final vou-vos dar um exemplo para vocês perceberem um ciclo todo montado. Não é para introduzir complexidade, mas é para você perceber, depois de eu percorrer cada uma das perguntas, todo um ciclo que acho que vai dar muita clareza em relação a isto que estamos aqui a trabalhar, ok? E esta interligação, esta construção de processo, esta organização do processo, para que a informação não fique dispersa, para que se tire o melhor de cada um dos departamentos e do conhecimento de cada um dos departamentos, para haver uma conexão, uma ligação integrada entre feedbacks de clientes e aquilo que a empresa está a trabalhar do ponto de vista de marketing, do ponto de vista comercial, do ponto de vista até da criação de novos produtos e serviços. E é aqui que surge muitas vezes o problema. E agora eu faço-lhe uma pergunta. E se quiser, partilhe aí que eu vou ficar muito contente com essa sua partilha. Porque também me ajuda, de alguma forma, aqui a saber se vale a pena trazer estes conteúdos mais exploratórios para o ajudar. E essa pergunta que eu vou deixar agora é a seguinte: como é que você neste momento está a utilizar a inteligência artificial? Está a utilizar desta forma dispersa, que eu acabei de falar? Não está a utilizar de todo? Ou já está a criá-la, portanto, a partir de processos e de forma interligada? Portanto, deixo para já essa pergunta, ok? E vamos prosseguir aqui com o nosso conteúdo. Então vamos às tais 3 perguntas que eu falei atrás, que são muito importantes, que é: o que é que eu preciso construir, o que é que eu preciso ligar e o que é que eu preciso de proteger, certo? Portanto, esta vai ser sempre o cerne aqui em torno do nosso episódio. Então vamos à primeira delas, que é a base, não é? O que é que eu preciso de construir? Já percebeu que para depois inserir de forma estratégica e realmente extrair o verdadeiro potencial e o valor efetivamente grande da inteligência artificial, você vai ter que organizar, não é? E às vezes há uma rejeição, porque as pessoas estão habituadas a trabalhar de uma determinada maneira e custa montar processos, custa, portanto, tudo isso. Portanto, há este investimento inicial na construção, ok? E para o ajudar a responder esta pergunta e você perceber o que é que poderá começar a fazer já, e deixando já uma ressalva para todas as linhas que eu vou aqui falar, as 3 perguntas. Há evidentemente empresas que hoje já estão a fazer isto de forma mais complexa, com projetos muito alinhados, e você vai perceber isso no exemplo que eu darei mais à frente, que tem investimentos até já avultados, portanto, nesta, digamos, na introdução da inteligência artificial naquilo que é os seus fluxos de trabalho. Mas isso não pode constituir uma paragem ou um travão a quem, se calhar, não tem tanto capital para investir, se calhar ainda tem que cavar alguns eixos que nunca pensou dentro da empresa, designadamente isto dos fluxos de trabalho e dos processos, para conseguir fazer isto de forma estratégica. Mas o que é importante que você perceba é: vá dando passos nesse sentido. E passo a passo você vai construindo esse novo ecossistema. A essência aqui é: não se deixe paralisar. Esteja sempre em ação, no sentido de construir o ecossistema que vai permitir acompanhar este novo contexto trazido pela inteligência artificial. Portanto, esta é uma ideia que eu também quero que retenha e anote aí, porque eu acho que é uma ideia muito importante, para além das perguntas, esta ideia de que não veja o todo e esse todo paralisa-o. Veja o passo a passo
hoje dou um passo, amanhã dou outro, desde que não pare, seja um movimento contínuo. E o seu ecossistema vai começar com toda a certeza a aparecer. Não é quase como dizer assim, não vou dizer abandone aquela utilização dispersa de ferramentas, claro que não, foi um passo, já está a utilizar inteligência. Bom, tive aqui um pequeno problema na gravação, mas vamos lá. Portanto, eu estava precisamente a sinalizar que não é para parar de utilizar as ferramentas de inteligência artificial, ok? Portanto, é um passo a passo. Portanto, era esta a ideia central e que eu reformulo aqui, portanto, no ponto em que tivemos realmente o corte. E, voltando à nossa pergunta de que é que o seu negócio precisa de construir, o estudo salienta o seguinte: a maior parte das empresas dependem hoje de ferramentas externas, de fornecedores externos, de uma ou duas pessoas ou algumas pessoas dentro da empresa que sabem fazer as coisas e outras nem tanto assim. Dependem de processos que nunca foram verdadeiramente estruturados, ou seja, a tal dispersão, e que para unir as pontas é sempre preciso a tal interação humana de ir perguntar o que é que o outro está a fazer para poder acomodar, e este tipo de questionamento nem sempre é feito, portanto, porque fica perdido, fica disperso, e portanto, esta é a tal realidade atual. Então, como é que você tem que começar a pensar em como é que pode construir este ecossistema? Em primeiro lugar, você tem que começar a construir capacidade própria, ou seja, criar ativos próprios dentro da empresa. E isto começa desde logo por organizar a casa, ou seja, organizar a sua empresa em processos muito claros que de alguma forma representem os seus fluxos de trabalho e a conexão entre esses fluxos de trabalho. Portanto, a tal questão que eu há pouco dizia, vai um comercial tentar captar um cliente. Se o comercial tiver acesso não só ao pensamento estratégico da empresa, mas também ao feedback dos clientes, aquilo que está a ser dito, como é que ele pode melhorar a sua proposta de valor, se as pessoas estão a gostar ou não do produto ou serviço, portanto, ele vai reposicionando até a sua forma de abordagem em função, portanto, deste ciclo de trabalho, deste fluxo de trabalho. E, portanto, você tem que começar a pensar primeiramente em organizar estes processos. Todos eles. E depois, dentro de cada área, há processos muito concretos. Portanto, é organizar os seus processos internos e a ligação entre eles. E aquilo que realmente pode ser um elemento-chave para ajudar o outro departamento a trabalhar melhor. Portanto, na ligação, o que é chave? O que é que realmente é um ativo da empresa? Por exemplo, a informação que a empresa tem, o know-how, aquilo que ela já faz tão bem, que muitas vezes não tira verdadeiro proveito disso depois no seu jogo comercial, na sua captação de novos clientes, até na definição de estratégias. Se você perceber quais são as queixas dos seus clientes, pode permitir melhorar o seu produto. Ou perceber que o seu cliente até diz: ai, se isto tivesse isto, ou ai, como eu gostaria, porque os clientes fazem este tipo de partilhas, como eu gostaria de ter esta solução, isto ajuda a desenvolver produto. Só que esta informação chega e muitas vezes entra por um ouvido, sai pelo outro, ninguém comunica nada a ninguém, esta informação não é tratada, ou seja, a partir do momento que ela não é tratada, ela não é um ativo da empresa. E já se fala hoje muito, aliás, já se fala há bastante tempo, do poder dos dados. Não de propósito, não é? Ou não será coincidência que você hoje vai aos hipermercados, Continente, Pingo Doce, entre outros, até nas gasolineiras, etc. E há aqueles cartões que lhe dão acesso a descontos. O que é que eles estão a extrair a partir daquele desconto que lhes estão a dar? Informação acerca do cliente.
das preferências do cliente, que depois permitem fazer campanhas personalizadas para aquele cliente. Muito provavelmente campanhas que você tem acesso, outro cliente tem acesso a outras diferentes, em função das suas preferências. E onde é que eles vão buscar essas preferências? Há informação que é trazida quando o cliente partilha o seu cartão para obter um desconto naquela compra e a informação fica armazenada. Portanto, eles estão a pagar-lhe por informação. Eles não estão a tirar-lhe nada, a sacar-lhe de forma... Não, eles estão a pagar para obter essa informação. E melhor dos mundos, ao terem essa informação, conseguem fazer chegar ao cliente, se calhar, propostas de valor mais alinhadas com as suas preferências de compra. E, portanto, o que é isto? É um ativo. Esta informação é um ativo das empresas que a têm. E é isso que você tem que começar, primeiramente, pensar, vou estruturar os meus processos, perceber em cada um deles o que é que realmente poderia trazer valor acrescentado a esse processo e que eu poderia solucionar ou ajudava muito se eu tivesse uma inteligência artificial a ajudar-me nesse processo. E a partir daí você pode, inclusive, que é outra das coisas que o estudo salienta, de você criar plataformas ou aplicativos de raiz, ou seja, construir a partir das suas necessidades com a utilização das inteligências artificiais superpoderosas que já existem. Você não vai criar uma inteligência artificial, você vai utilizar as que já existem, mas cria um software nativo, um aplicativo nativo que permita fazer esse trabalho. Ou não vai construir software ainda. Pode, por exemplo, por exemplo, você ao construir ou introduzir, por exemplo, um chatbot que responde às principais perguntas dos seus clientes. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo rápido para não alongar muito. Uma agência de viagens que tem vários pedidos do género, como é que é essa viagem, quando é, quanto custa, enfim, várias perguntas. E que o chatbot consegue responder sem direcionar para um atendedor, portanto, humano, só direciona quando ele perde, portanto, a capacidade ou é uma pergunta muito específica. E como é que ele funciona bem? Se ele tiver sido construído em cima de um ativo poderoso que é a informação, guiões de atendimento, informação acerca de todas as viagens, informação acerca dos pacotes que a empresa está neste momento a oferecer, e essa informação é o ativo poderoso que depois vai alimentar a qualidade das respostas da inteligência artificial e até onde ela pode ir. Portanto, isto é construção de ativo. Você identifica o processo normal. Alguém chega à agência, faz perguntas, mas eu agora queria que isso fosse feito online e de forma automatizada. Mas ele não consegue responder porque ele não tem informação. Então, na maior parte das vezes, responde a perguntas genéricas e depois vai direcionar para uma pessoa. E isto acrescenta valor. Bem, despista ali, se calhar, algumas pessoas que depois não prosseguem para o atendimento personalizado, mas se calhar muito pouco. O que verdadeiramente vai fazer a diferença foi a construção do processo, você perceber o que é que nesse processo acrescenta valor e é o tal fluxo, e como é que você pode transferir esse valor e criar esse ativo poderoso que vai incorporar uma inteligência artificial, e aí sim ela trabalha a seu favor e acrescenta verdadeiramente valor. E isto pode ser aplicado a muita coisa. Ter modelos de orçamentação em que automaticamente você responde consoante o pedido, incluindo a inteligência artificial, pode adaptar o orçamento em função das diretrizes que o cliente está a dar. E porquê é que ele faz isto? Porque você montou todo um contexto em que
colocou as perguntas que a inteligência artificial tem que fazer para ter as tais variáveis que são mutáveis dentro dos seus orçamentos. A partir do momento que o cliente responde, ele trata tudo isso e automaticamente gera o orçamento, porque ele já sabe se, por exemplo, um orçamento para uma obra ou, por exemplo, para a decoração de uma casa. Se utilizar estes materiais é X, se utilizar estes é Y, se utilizar... Isto tudo tem de ser estruturado. Isto não nasce do nada. E é isto que realmente agrega valor, ok? Portanto, é isto que você tem que, nesta fase da construção de capacidade, você tem que pensar. E aqui, portanto, o ponto é perceber, em resumo, perceber os seus fluxos de trabalho, criar os processos, perceber o que é que realmente dentro do fluxo você tem que criar em termos de informação contextual para dá-lo à inteligência artificial, ou em termos de fecheiros para gerar a tal interconexão e ele, por exemplo, no exemplo que eu dei, fazer o orçamento automaticamente e por aí vai. Portanto, esta é parte da construção da capacidade de depois a inteligência artificial acrescentar realmente valor. Segunda pergunta que eu trouxe para aqui. O que é que o seu negócio precisa de interligar? Que de alguma forma já percebeu que está ligado com a pergunta número 1, na fase da construção. Mas aqui vai mais longe, que é, você pode tem os fluxos, alguns deles precisam de ser interligados para a conexão ser perfeita e aquele departamento utilizar informação que já foi gerada num ponto anterior, ok? Portanto, esta interligação, mas vai mais longe, que é, lembra-se no início eu ter dito que há tecnologias que são muito boas na produção de texto, outras na produção de imagem, outras na produção de vídeo, enfim, várias coisas. E estas ferramentas podem ser interligadas. E, portanto, para além de interligar os processos em si, você também pode interligar a utilização de diferentes ferramentas, ok? E outra situação que aqui ocorre quando o processo está todo interligado. Isso constitui informação de gestão e de apoio à tomada de decisão. Então, quando ocorre uma qualquer situação, você rapidamente, com a ajuda de uma inteligência artificial, você pergunta, surgiu este problema, o que é que nós podemos fazer tendo em conta o contexto? Não vou agora aqui estar a escrever um pronto, não é? O contexto da empresa, o contexto da situação, tanto descrever. Se a inteligência artificial tiver acesso a tudo que ocorreu, qual é o processo, quais são, ele vai corrigir. E mais, muitas vezes, a inteligência artificial detecta erros no caminho, no processo, alerta, às vezes emite um alerta para ser corrigido, às vezes, se estiver padronizada para corrigir automaticamente, corrige automaticamente, e isto sim acrescenta valor. Porquê? Porque acrescenta rapidez, mas acrescenta rapidez de forma ideal, de forma que realmente o processo não fica parado à espera de que alguém venha intervir ou tome uma decisão, portanto, o processo continua a fluir. Portanto, esta interligação entre os vários departamentos, as várias ferramentas, é muito importante. E ferramentas não só softwares, a ligação entre softwares e máquinas, muito importante. Porquê? Porque as máquinas bebem da informação que vem dos softwares e trabalham elas próprias sozinhas e de forma automatizada, ok? E tudo isto interligado ajuda a otimizar o processo e a ganhar eficiência e a reduzir custos e a aumentar a satisfação do cliente, porque a resposta é muito mais rápida, mais efetiva, faz com que o cliente não perca tanto tempo e dando
mais uma vez um exemplo, imagina aquele cliente que envia hoje uma mensagem ou pede um orçamento, nos exemplos para seguir, pede um orçamento e muitas vezes demoram dias a responder a um feedback. Imagina o que seria o cliente passar a ter ali resposta quase imediata para a questão que está a colocar, mas não é aquela resposta vaga, é uma resposta objetiva que no final até pode, se não necessitar de intervenção humana, ele fica totalmente satisfeito, ele padroniza como quer, no caso do pedido de orçamento, e automaticamente está a receber o orçamento no seu e-mail. Percebe? Portanto, é este fluxo que realmente gera valor e não propriamente o atendente que vai utilizar o ChatGPT para o ajudar a fazer uma resposta mais rápida e mais bonitinha. É este fluxo que realmente gera valor. E a terceira questão é a questão o que é que o seu negócio precisa de proteger. E este é talvez dos mais descurados, o estudo inclusive salienta isso, a atenção para a cibersegurança. E não é só a cibersegurança dos ataques que vêm externos, sim, essa é muito importante, essa tem sido muito falada. É também, do ponto de vista interno, assegurar quem tem acesso aos dados, a gestão das passwords, quem não tem, a gestão, portanto, dos acessos, quem pode ou não, as questões do respeito pelo Regulamento Geral da Proteção de Dados, porque, por exemplo, vamos pensar numa clínica médica. É preciso ter cuidado com quem tem acesso às informações médicas, tanto de um determinado paciente. Ou seja, você tem que ter um sistema de controle interno que monitorize simultaneamente as possíveis fragilidades do ponto de vista do sistema e das ferramentas que se está a utilizar, que podem estar muito expostas a ataques porque se está a utilizar ferramentas gratuitas que ninguém controla, ou você não tem um software suficientemente bom para controlar efetivamente esses ataques. Ou, por outro lado, você controlar internamente quem tem acesso aos dados, quem não tem. Depois, também controlar internamente como é que está a ser utilizada a inteligência artificial, quais são as ferramentas, se as pessoas estão devidamente autorizadas para utilizar ou não, se estão a utilizar perfis pessoais que não deveriam utilizar porque não têm o nível de segurança que você exige. Portanto, fazer toda esta gestão. Depois, uma outra situação que aqui também surge é a questão da informação sensível, que eu já falei há pouquinho para os médicos. Depois, médicos e não só, portanto, quem trabalha com informações confidenciais. Depois, outra realidade que também surge aqui muito, portanto, na questão da segurança, que é o controlo daquilo que a inteligência artificial está a fazer. Muitas empresas o que estão muitas vezes a criar, e será até uma profissão que tendencialmente crescerá no futuro, que é os gestores de inteligência artificial, que vão fazendo, portanto, esta triagem de se está a ser bem utilizada, se não está, formar as pessoas para utilizá-la devidamente e, portanto, com todos os cuidados, também simultaneamente controlar o output que é dado. Portanto, tudo isto tem que entrar na equação e no pensamento estratégico da empresa quando estão a criar, portanto, este ecossistema agora, portanto, dentro desta nova realidade e deste novo contexto da inteligência artificial. Certo? E, portanto, estas são as 3 grandes perguntas que eu quero que você pense, leve para a sua empresa e, neste momento, pergunto-lhe, já está a trabalhar algum destes eixos que eu aqui falei para construir este ecossistema ou não? Partilhe comigo e já agora dê-me feedback se ficou claro, se não ficou, se gostava que eu trouxesse mais conteúdos, portanto, desta natureza para você perceber melhor, portanto, tudo isto, porque tenho aqui, obviamente, várias decisões estratégicas e também dizer-lhe que estamos, e portanto, como sabe, como eu digo sempre no início, portanto, nós apoiamos empresas na construção destas estratégias
e, portanto, se for o caso, se você precisar de um apoio para a tomada de decisão, para a construção dessa estratégia, portanto, cá estamos, entre em contacto através do meu e-mail que vou deixar aí e nós alinhamos qual será, se começa apenas por uma sessão para percebermos se podemos trabalhar juntos ou não, e depois prossegue ou não consoante aquilo que resulte dessa primeira sessão, certo? E feito tudo isto, eu disse que queria dar um exemplo e vou-lhe dar um exemplo muito rápido, portanto, sem citar, obviamente, por questões de confidencialidade, quem é a empresa, o setor, é apenas para você perceber. Nós temos um cliente que é uma média empresa, por isso é que eu disse, não se assuste, porque há realidades diferentes, mas que já tinha, obviamente, um nível de automatização muito grande, nomeadamente na área produtiva, com a introdução de toda a realidade ligada à indústria 4.0, porque é uma empresa industrial. Mas quando surge isto das inteligências artificiais para apoiar numa série de tarefas que antes não eram facilmente, já existiam, mas tinham que ser padronizadas, criadas à medida, ok? Portanto, esta inteligência artificial muito disseminada. Também começou a produzir, portanto, planos de investimento e projetos para incorporar tudo isto. E como eu sinalizei, é uma empresa, e por isso é que eu decidi trazer este exemplo, que tem uma dificuldade muito particular, porque é uma empresa que trabalha com um produto altamente customizado. Ou seja, o cliente praticamente pode desenhar, não é, de certa forma, a solução que ele quer, portanto, receber, certo? E a empresa recebe as encomendas de forma digital, grande parte das encomendas recebe de forma digital, através de uma plataforma que já tinha, onde o cliente faz esta padronização. E a empresa tem um nível de automatização e que acrescentou que o cliente insere a informação. A empresa criou e está a fazer até ainda está neste momento nesse desenvolvimento, porque não é fácil criar uma ordem de produção que permita colocar todas aquelas variáveis que o cliente pode customizar para ela passar rapidamente, ou seja, o cliente pede, ele gera, o software gera a ordem de produção, essa ordem de produção vai para o armazém para logo também estão a automatizar o armazém com o apoio também da inteligência artificial, vai logo buscar as matérias-primas que serão depois retiradas nas quantidades que já estão definidas na ordem de produção e depois dessa fase já tem robôs que levam a matéria-prima até ao setor produtivo e a ordem de produção chega às máquinas de forma automatizada. Este é um pequeno exemplo, a empresa está a fazer outras valências na automatização, mas isto é um pequeno exemplo de um circuito, desde que o cliente encomenda até que entra em linha de produção. E depois, na própria linha de produção, sempre que ela segue um novo fluxo, a informação está a ser armazenada e acolhida e é automatizada. As máquinas corrigem automaticamente alguns padrões que podem não ter vindo bem referenciados, ou quando não consegue corrigir, emite um alerta e está lá o operador que corrige. E, portanto, tudo isto de forma automatizada e com o apoio da inteligência artificial, que vai ligar a informação que o cliente deu com aquilo que necessita para a ordem de produção, com quantidades, ou seja, um trabalho que era feito por alguém num computador, já era feito no computador, já era tudo automatizado, como eu disse, é uma média empresa que já tem um nível de sofisticação muito, muito elevado. Mas agora quer fazer isso com a ajuda das inteligências artificiais, ou seja, não ter que ir lá uma pessoa preencher ordem de fabrico, ou não ter, ou seja, isto ser tudo automático. Isto vai acelerar muito, que é esse foco, a rapidez de entrega. Porque como é um produto altamente customizado, depois a velocidade não é como produzir 1000 de uma vez e, portanto, tudo igual. Não é igual. E, portanto, por isso é que eu digo que tem essa particularidade e, portanto, o nível de sofisticação ainda é mais interessante
portanto, de perceber. E isto está a ser feito com o apoio de inteligência artificial. E não é um chat GPT. Estão a criar softwares nativos que recorrem a essas linguagens de inteligência artificial para padronizar a realidade da empresa. E, na verdade, até na parte da ordem de produção, ela ainda não está 100% automatizada, porque tem muitos parâmetros de customização. E não é fácil conseguir que saia logo tudo, mas é a tal questão que eu lhe falei lá atrás do passo a passo. Ok? Começam por uma parte, olha, esta parte já está automatizada, ótimo, já só temos que fazer isto manualmente. E o processo vai efetivamente prosseguindo, vai melhorando, é um processo de melhoria contínua. E a empresa torna-se cada vez mais competitiva, mais eficiente e dessa forma, obviamente, é uma empresa que é líder no mercado naquilo que faz, mas eu trouxe exatamente este exemplo para o inspirar a perceber o que é isto do processo interligado com construção, como eu disse, construir a base, integrar os vários departamentos e cuidado com a segurança, porque a empresa tem até um departamento só dedicado à segurança, ok? Portanto, é isto que eu queria partilhar consigo. Dê-me feedback, se gostou do episódio, façam um like, subscrevam o canal para receber os meus conteúdos, para não perder nenhum destes episódios do Pode Competir e até ao próximo episódio.